Oi, tudo bem? Vamos para a correção de algumas atividades de ciências. Página 153. Nós já tínhamos falado na aula do Zoom da semana passada, só ficou para a gente corrigir, né? Então a prof vai falar bem devagarinho aqui. É questão 3 da página 153, ok? Cite duas consequências negativas da poluição. São sugestões de respostas e sempre lembrando, você colocou a sua resposta, se está de acordo, você analisa com a resposta da prof e coloca um certo. Faça de canetinha colorida, tá? Se você quer acrescentar, você acrescenta, não precisa apagar, ok? Qual a consequência negativa de poluição do ar? Doenças respiratórias, irritação do nariz, da garganta e dos olhos, certo? Quais as consequências negativas da poluição do solo? A letra B. Contaminação dos alimentos e morte de animais e plantas. Letra C. Poluição da água. Quais as consequências? Morte dos peixes e doenças nas pessoas, certo? Agora nós vamos para a página 154, 155. Só lembrando, né? Vocês recortaram as imagens que estavam aqui no final, né? Essas da página 243 e as duas aqui da 245 e encaixar aqui nos quadros da página 154. Então, como que ficou? Primeiro, arara azul grande, né? Vocês localizaram. A ariranha. Depois, o caranguejo amarelo. O jacaré de papo amarelo. O lobo-guará. O mico-leão dourado. A onça pintada. A árvore pau-brasil. Peixe-boi da Amazônia. Tamanduá-bandeira. Tatu-canastra e o tucano de bico preto. São alguns animais em risco de extinção, ok? E esses animais que sofrem extinção, né, que acabam passando por extinção, desequilibra toda a cadeia alimentar, traz desequilíbrio geral na natureza. Aqui da página 156 e a 160, era para você estar fazendo como atividade avaliativa, encaminhar a foto no Eclespa Prof, do projeto Tamar, que era para fazer uma pesquisa e colocar aqui as descobertas da tartaruga marinha. E aqui na 160 é analisar a tirinha aqui, né, essa história em quadrinho, em relação ao desenvolvimento sustentável, ok? A prof vai estar passando a nota com valor de 5,0, ok? E página 157, correção também. Exercício 4. Observe cada cadeia alimentar e responda às questões. A. Considerando que o barco pesqueiro capture apenas peixes do tamanho pequeno e médio, quais destes seres vivos estão correndo risco de extinção? Analisando essa cadeia alimentar, ó, nós temos aqui a plantinha, que o peixe pequeno come a plantinha, depois o peixe verde come o peixinho pequeno e o tubarão come o peixe verde. Se o barco pesqueiro só comer os peixes do tamanho pequeno e médio, né? Quais animais estão correndo risco de extinção?
O peixinho vermelho pode também correr risco de extinção, porque daí não vai ter o peixe médio para comê-lo, se ele não for pescado, né? Então, o peixe médio pode ser, ele sai, né? Ele é pescado e ele passa a ser extinto, o peixinho pequeno, o vermelho passa a ser extinto e o peixinho verde passa a ser extinto aqui nessa cadeia, porque o pesqueiro tá só retirando ele lá do mar. E aí o tubarão também, a cadeia alimentar acaba quebrando o processo. Letra B, ainda em relação à cadeia alimentar. Caso algum desses animais desapareça, o que vai acontecer com a cadeia alimentar? Vou falar bem devagar para você poder escrever. A cadeia alimentar entra em desequilíbrio. A cadeia alimentar entra em desequilíbrio. E todos os seres vivos que compõem esta cadeia alimentar serão prejudicados. Essa espécie de tubarão também poderá ser extinta. Por quê? Devido à falta de alimento. Porque faltou o peixe verde, né? O peixe foi extinto, o peixe foi eliminado pela pescaria, o tubarão pode ser extinto porque faltou alimento. Então, ó, essa espécie de tubarão também pode ser extinta devido à falta de alimento. Ponto. Aqui nós temos um quadrinho aqui, ó. Desequilíbrio nos ecossistemas. Como as pessoas podem, um questionamento entre aluno e professor. Como as pessoas podem usar as coisas da natureza sem estragar tudo? E isso a professora responde. Isso é possível por meio daquilo que chamamos de desenvolvimento sustentável. Mas o que é desenvolvimento sustentável? O aluno pergunta. E a professora responde, é o que nós vamos estudar agora. Virem a página e vamos para a página 158. O que a gente vê aqui? Desenvolvimento sustentável é uma das maneiras de não destruir o ambiente, utilizando os recursos naturais de maneira correta e consciente. Quando usamos os elementos disponíveis na natureza com economia, com inteligência, nós estamos ajudando a proteger o ecossistema em que vivemos, equilibrando tudo. Todos que fazem parte do nosso convívio estão no equilíbrio. Veja o seguinte exemplo. O papel que compõe os cadernos e os livros é produzido com a madeira das árvores. A gente já falou em outro momento. Mas a fábrica não tira as árvores de uma floresta natural. Elas são cultivadas em uma fazenda especial. Para cada árvore cortada, outra árvore é plantada. Então há o reflorestamento, há uma fazenda, um local específico para plantar árvores, para cortar essas árvores para produzir, para ir para a fábrica de papel, e aí onde tira uma árvore, ali é colocada outra. Aí o professor continua respondendo, ó, assim nós protegemos os animais e as plantas das florestas do nosso Brasil. Então não vamos lá na floresta nativa, destruir a floresta, desequilibrar o ambiente, destruindo o espaço onde tem plantas nativas, onde tem o habitat dos animais, porque há um ambiente próprio para plantar árvores, para dessas árvores retirar o tronco e fazer o papel para fazer os nossos cadernos. Então, se tiver esse equilíbrio, quantos animais e quantas plantas serão preservadas, né? Desenvolvimento sustentável. Ao escolher como matéria-prima as árvores plantadas para esse fim, a fábrica de papel está utilizando os recursos do ambiente sem prejudicar a natureza. Ou seja, ela está colaborando com o desenvolvimento sustentável.
Ao praticar a sustentabilidade, preservando o que há de natural, os recursos naturais, uma cidade, um estado, até mesmo um país pode crescer. Não é necessário danificar a natureza para alcançar o progresso. É só preservar. Investigue. Pesquise a respeito das leis brasileiras que contribuem para a preservação dos recursos ambientais. Registre suas descobertas abaixo e compartilhe com os seus colegas. A prof vai propor para vocês fazerem isso no caderno, tá? Aqui nessas duas linhas vocês escrevem aqui, feito no caderno. Aí você vai fazer no caderno de ciência. Você vai pesquisar qual a lei que existe que contribui para preservar os recursos do nosso ambiente e manter o desenvolvimento sustentável sem haver desequilíbrio. Página 159. O que você pode fazer? Você e sua família também usam muitas coisas originadas na natureza. Veja a seguir algumas dicas simples de como nós podemos ajudar a preservar a natureza. Cuidar do lixo, olha só. Precisamos cuidar melhor do lixo que produzimos. Muito daquilo que jogamos fora e que fica poluindo o ambiente, como papéis, plásticos, vidros, latas, poderia ser reutilizado ou reciclado. Uma dica muito importante: use menos sacolas plásticas, viu? Aí nós temos aqui os lixeiros próprios de papel, de metal, de plástico, de resíduo eletrônico, de vidro e de orgânico, que são os alimentos. Nós já conversamos uma aula pelo Zoom que tem alguns de vocês falaram que tem uma hortinha onde coloca o resto de alimento. Isso é muito bom, já vira adubo. Aí vocês também falaram que tem minhoquinha ali. Minhoquinha também é adubo para plantinha, lá para horta, para verdura. Então, diante dos alimentos que a gente enterra, que a mamãe joga ali, ajuda a ter minhoca. Minhoca ajuda para adubo. E cada coisa no seu lugar vem o carro, o caminhão, o carrinho do reciclado e leva para o lugar certo. E o reciclado é separado para reutilizar, para fazer as coisas certas. Vocês vão ver aí no Eclass uma foto do que a prof fez com os reciclados aqui. A prof utilizou umas latinhas, lata de leite condensado, lata grande, lata de pêssego em conserva e abacaxi em conserva. Eu fiz vaso de flor e enfeitei o meu jardim. Outra coisa, o colégio estava utilizando ano passado e começo desse ano as caixas de leite e de suco. Lembra que a gente estava guardando para fazer sabão e sabonete? Então, ainda a gente está guardando para quando voltar para o colégio levar lá, para eles ainda utilizarem. Outra coisa, ó, serve para nós que somos estudantes e os professores, ó. Não desperdiçar, ó. O que eu posso fazer? Quando nós não desperdiçamos alimento, água, energia elétrica, papel e outras coisas, nós estamos poupando o ambiente em que a gente vive. Sabe aquele seu caderno usado que ainda tem folhas em branco? Sabe? Se você não for mais utilizar, não jogue fora. Dê para outra pessoa que precise dele. Ou ainda, utilize como rascunho. Hoje a Rebeca falou na aula de matemática que ela fez umas atividades no caderno de rascunho. Então, serve para isso. Outra coisa, ó, a professora reutiliza os papéis de rascunho fazendo papelzinho para anotar as coisas que eu preciso anotar para a aula, ó. Todos os recadinhos, as anotações que eu preciso fazer, eu uso os pedacinhos de papéis. Então, são materiais reutilizados e que não desperdiço muito, não precisa estar toda hora pegando sulfite novo ou folha de caderno nova. Atenção com as pilhas e as baterias. Atualmente, pilhas e baterias são utilizadas em eletrodomésticos, brinquedos, controles remotos e telefones celulares. Elas causam sérios danos ao ambiente, por isso, nunca deve jogá-los no lixo comum. Existem postos de coleta especial para pilhas e baterias usadas. Então, o papai e a mamãe sabem aonde colocar. Então, vamos conversar com eles, né? Aqui na nossa cidade tem uma loja de informática que recolhe as pilhas, recolhe objetos assim, bateria de celular, essas coisas, e eles levam para um lugar
para fazer a reutilização, né? E o último, dessa página 159, respeitar as plantas e os animais. Precisamos desenvolver uma atitude de respeito e amor pelos seres vivos do ambiente em que moramos. Podemos, por exemplo, plantar árvores ou cultivar flores onde vivemos e optar por não ter animais silvestres como bichos de estimação. O local ficará muito mais bonito e a natureza agradecerá. Então, vamos contribuir para o bem-estar da nossa natureza, para onde a gente vive ser mais agradável, mais bonito, mais saudável, o ar ser mais puro e a gente também não estar assim preocupado. Os animais estão em extinção. O que vai acontecer? Está acabando a água. O que vamos fazer? Vamos fazer a nossa parte. Aqui estão algumas dicas, ok? Beijo para vocês e daqui a pouco vocês vão assistir outro vídeo com informações que a prof está fazendo aqui. Tchau, tchau, até mais!